Antes de ir ao Senado, onde teve mais cedo essa conversa com o filho, Flávio Bolsonaro, que o Dantas trouxe pra gente com exclusividade, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva próxima à sede da Polícia Federal em Brasília. O nosso repórter Bruno Pinheiro estava por lá, conduziu ao vivo, mais cedo aqui na Jovem Pan, dentro do Prós e Contras, parte dessa conversa. Bolsonaro falou sobre a relação com o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Não tenho conversado com ele, está em segredo de justiça. Isso aí, então não posso. Apesar de vazar, tá em segredo de justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV lá, que ele ficou em silêncio, peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. Depois, o ex-presidente pediu que a oposição investigue o MST com seriedade. O que eu tenho falado para os parlamentares que devem compô-la é fazer um trabalho sério, para ninguém chegar lá para lacrar, tá? Para querer aparecer, fazer a tua inquisição e ir embora, é para ficar lá para buscar alternativas. Talvez chegue em cima de quem financia invasão de terra, para botar um ponto final nisso. Ninguém quer problema no Brasil. José Maria Trindade, que destaca, Zé, dessa entrevista, concedeu hoje à tarde o ex-presidente Bolsonaro, falando aí nos dois trechos que trouxemos sobre dois temas importantes, né? O depoimento de hoje do tenente-coronel Mauro Cid e a CPI do MST, Zé. Pois é, foi uma fala muito importante. Ao sair do Senado, o Bruno estava lá no momento certo, fez as perguntas que todos vão usar aí nas suas manchetes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi muito sério ao dizer que CPI é um local para investigar e não para aparecer, fazer uma pergunta e ir embora. Então essa é a ideia mesmo da CPI do MST. Investigar, chegar, ver quem financia, qual é a origem dos recursos e quem está incentivando. Ele usa o próprio governo, mostrando ali de que agora o MST tem apoio, daí o aumento das invasões de terras privadas, né? E o importante fala dele, porque, veja bem, há rumores, pessoas que dizem, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro está assim, assado. Não existe isso. O que existe é a fala dele, dizendo que cada um siga o seu caminho e que ele reza para que o coronel Cid não tenha feito nada de errado. E não fez. O coronel Cid sempre foi um militar exemplar, 01 em tudo, né? Que é o militar que tira nota máxima e fica em primeiro lugar em curso. Isso não é fácil, porque todos são muito aplicados, a disputa é muito difícil. E ele mostrando claramente, cada um siga o seu caminho. A pergunta era se ele conversava ou tinha falado com o coronel Cid, ele dizendo que não. Então, fala bem franca, aberta, do ex-presidente Jair Bolsonaro, como deve ser uma entrevista e não ficar tentando sair pela tangente. E você, Mota, que achou? Achei que foram declarações curtas, né, equilibradas. Ouvi aí um chamado para os parlamentares de direita para que eles cumpram com a sua missão. O presidente virou alvo de uma campanha de perseguição, apesar de ter feito um governo no qual não aconteceu nenhum escândalo, como os que aconteceram em governos anteriores, apesar de ter montado um ministério técnico com nomes excelentes, que alguns deles continuaram na vida pública agora como governadores, como senadores. Então eu achei que o presidente exerceu aí um enorme autocontrole. Não deve ser fácil estar na posição em que ele está. Se nós, brasileiros comuns, sentimos revolta no nosso senso de justiça por tudo que está acontecendo, imagine ele que está no olho do furacão. E qual o papel atualmente, Dantas, do ex-presidente Bolsonaro? Lembro que no começo do ano a gente falava muito, né? Naquele período em que estava se discutindo a volta dele ao Brasil, se ele voltaria para liderar a oposição ou não. Qual tem sido o papel dele atualmente aí em Brasília? Ele tem atuado como um guru, uma espécie de conselheiro, é isso? Do grupo político dele? Mais ou menos em linha até com a reunião que ele teve hoje à tarde com o filho, com o Flávio Bolsonaro. Ele está sendo consultado para decisões importantes. Como é que está sendo, Dantas? O Brown, ele mesmo disse isso na entrevista ao Bruno. Ele disse que, inclusive ao se referir à CPI do MST, que está acompanhando, que a
acompanha e orienta, né? Dá-lhe as suas opiniões para o pessoal do PL para agir em determinadas pautas. Citou especificamente a CPI do MST, como disse aqui o Zé Maria. Eu até comentei mais cedo no PROS. De fato, a postura do Bolsonaro nessa questão está demonstrando aquilo que a direita mais precisa, que é a maturidade, que é ter o pé no chão, calçar as sandálias da humildade, parar com alopragem na internet, com tentativa de lacrar. Vamos trabalhar tecnicamente, porque o trabalho técnico fundamentado, ele é imbatível. Imbatível. E aí a gente vai ter o Ricardo Salles de relator, que vai poder dizer dessa CPI para onde vai o trabalho ali, o plano de trabalho que já está traçado. Hoje teve a primeira reunião técnica, semana que vem temos os requerimentos, vamos tratar desse tema hoje aqui. Mas olha, isso é só um exemplo. É preciso realmente que se produza inteligência, que se produza conhecimento para abastecer também o debate público. Infelizmente, a cassação do Deltan retira uma das lideranças principais daquela iniciativa de um shadow cabinet, de um governo paralelo, na verdade, de um governo de oposição, de uma oposição estabelecida que pudesse fazer ali um monitoramento de cada pasta, de cada ministro, criticando de forma fundamentada, de forma profissional, cada política pública. Isso é fundamental, gente, para o debate, senão você fica só com uma narrativa. O governo publica um PowerPoint com uma série de fake news e não tem ninguém para rebater, e não tem ninguém para dizer que o arcabouço fiscal é uma porcaria, não tem ninguém para dizer que essa reforma tributária é um lixo, não tem ninguém para falar nada. É preciso que se defenda, que se tenha os próprios políticos, as lideranças políticas, defendendo. O Bolsonaro, aliás, nessa entrevista ao Bruno Pinheiro, citou também ali a herança na área econômica de Paulo Guedes, que está sumido, mas deve estar aí nos bastidores trabalhando. O Paulo Guedes deixou uma herança bendita, mas que foi classificada como maldita, e isso colou no discurso público. É impressionante como as pessoas deixaram de se preocupar com os fatos para acolher as versões. Pavinato. Bom, quando está todo mundo aqui no Brasil com medo, todo mundo que quer ser honesto com as palavras, não quer brincar, né, de dicionário gramatical do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, cujo Flávio Dino é o chefe, como ele mesmo diz. Enquanto a gente tem medo de ver o sol nascer quadrado, só para informação de vocês, Lula acaba de chegar com Janja à terra do sol nascente. É bastante tocante ver que esta mensagem do Bolsonaro, ela faz mais sentido ainda. Não é hora de lacrar, é hora de trabalhar. Eu nem digo é hora de ser oposição ao governo, porque nós estamos no dia 18 de maio e ainda não teve governo. O presidente está com o broto, fora do país mais uma vez. Os nossos deputados, os nossos senadores ditos de direita já poderiam ter feito muita coisa. Eles poderiam ter sido mais proativos. Porque o governo Lula ele tem sido tão ausente e eles deveriam se espelhar, né, num certos ministros do judiciário e não serem tão inertes, porque o juiz precisa ser inerte, o legislador não. Mas aqui o legislador o juiz é proativo e o legislador é inerte. Então é muito bom esse conselho que ele vem dar. Espero que ouçam esse conselho que ele leva a todo mundo. E só uma coisa que eu queria comentar muito é que esta questão que se pergunta ao Bolsonaro, as pessoas no seu entorno estão atrapalhando, as pessoas do seu entorno estão envolvidas, as pessoas do seu entorno provavelmente cometeram crimes. Tá, e aí? Qual é o problema? Todo mundo sabe nesse país que se o direito que vale para um vale para outro, eu não sabia de nada, a defesa mais do que bastante e suficiente. Então ele, como presidente, não sabia de nada. Ponto. Acabou. Vale para Lula, vale para Bolsonaro. Ou mais uma vez nós vamos ver um show de tergiversação e de autoritarismo no judiciário que deixa um lado fazer tudo e não deixa
o outro lado fazer nada e, aliás, impede de fazer aquilo que a lei lhe faculta fazer.